Então, vou continuar. Bom, voltando aí nos conceitos antirracistas, né? O primeiro é viés do inconsciente e privilégio branco. O que eu chamo de viés do inconsciente é isso que a gente falou, né? As referências introduzidas dentro de casa. Então, a gente tem que avaliar como a gente, não só dentro de casa, né? Na nossa sociedade, na nossa criação e os nossos convívios sociais, enfim, de forma geral, né? E ampla, de como o ser humano se relaciona com a informação. Viés do inconsciente é a influência que o racismo perpassa as pessoas ao nosso redor. É interessante que eu coloquei aqui do lado, porque foi uma pesquisa feita em 2011, que indica que 63,7% dos brasileiros consideram que a raça interfere na qualidade de vida. E para a maioria dos 15 mil entrevistados, a diferença entre a vida dos brancos e a dos não brancos é evidente no trabalho, em questões relacionadas à justiça e à polícia e relações sociais. E aí, pegando nessa mesma reportagem, eu não coloquei aqui, uma falha minha, vou pôr depois, mas quando perguntam, você se considera racista? Aí tem um percentual de, sei lá, 10, não chega a 10%, que se considera racista. E aí os números não batem, né? Aí é fato, né? 63 entende, quase 63% ali, né? Entende que existe uma diferença, né? Que isso interfere, mas não sabem por que interfere, né? Não consegue reconhecer que o racismo, como institucional, já está ali intrínseco na nossa sociedade, né? Então, é isso que é o viés do inconsciente. Uma amiga minha, ela falou assim, esses dias, nossa, Ju, o que eu posso fazer, né, para isso não ser só um sentimento ruim, né? O que eu posso fazer para mudar as coisas? E aí ela falou, eu me sinto muito mal, né? Porque ela é branca, ela estava falando isso como ela se sentisse mal. Eu falei, não, nunca foi sobre se sentir mal. Não é para que os brancos se sintam mal, pessoas brancas, não é isso. Ou pessoas que não são, né, negras, né? É sobre entender o privilégio branco. O que é o privilégio branco? É reconhecer que o seu papel dentro da sociedade já tem aí alguns pontinhos na frente. E reconhecer que você é privilegiado em algumas situações, ou em diversas situações onde o negro não é, né? Como, por exemplo, o direito de ir e vir, dentro de uma batida policial, o que vai acontecer, enfim, essas situações onde o negro vai acabar sendo agredido em detrimento do branco. Ou uma situação de ambiente de trabalho, onde você vai ver que a maioria de pessoas que estão em cargos, né, em lugares de poder, são as pessoas brancas, né? Então, reconhecer isso é um primeiro passo para entender que toda essa construção histórica levou o branco a lugares de poder, em que nem todos os negros ainda tiveram essa oportunidade. Então, vou falar um pouquinho mais disso, e aí eu vou entrar no aspecto do colorismo, né, que é um pouco disso do que esse meu amigo comentou. Ô Ju, posso falar uma coisinha? Por favor. Primeiro, gente, desculpa, eu recebi uma ligação e eu tive que sair, então eu perdi uns minutinhos aí, mas essa questão do privilégio é muito legal que você falou da sua amiga, porque muitas vezes o privilégio vem junto com culpa. As pessoas acabam tendo o sentimento de culpa pelo privilégio e até utilizam isso para meio que se defender, né? Tipo, eu não tenho culpa de ser branca, eu não tenho culpa de ter uma condição financeira, enfim. E eu acho que o privilégio tem muito mais a ver com responsabilidade, né, do que com culpa. Você não tem que se sentir culpada, como você bem colocou, mas a gente tem que assumir os privilégios que a gente tem, entender eles e entender que junto com o privilégio vem uma responsabilidade. O que a gente, do nosso privilégio, pode fazer para que quem não é privilegiado tenha a mesma oportunidade. Ontem eu ouvi uma frase que falava que o privilégio era eu poder fazer alguma coisa por ser quem eu sou, e a pessoa não privilegiada, ela não pode fazer aquela mesma coisa justamente também por ser quem ela é. Então, a questão da cor, né? Às vezes uma pessoa branca vai poder entrar numa loja e ficar olhando tudo sem ser
sem ter uma vendedora correndo, olhando atrás dela, seguindo ela, e uma pessoa negra não vai ter essa oportunidade justamente pelo tom de pele, pela cor dela, pela raça. Então eu acho que é muito bacana isso mesmo, do privilégio não estar atrelado à culpa, mas à responsabilidade. Maravilhoso. Captou tudo que eu queria dizer, mais um pouco, é isso mesmo, Gabi. Nossa, eu lembrei de um outro exemplo que eu acho que vai até ilustrar um pouco isso, né? E aí a gente vai entrar já na cura, né? Que a cura é entender esses conceitos, aplicar eles no nosso dia a dia para a gente, e depois eu vou dar aqui dicas mesmo, assim, né? Mas são dicas práticas, aí se a gente vai conseguir aplicar, né? Aí depende de uma série de questões, mas acho que rola. Bom, o exemplo que eu ia dar é desse meu amigo. Esse é um outro amigo que eu trabalhei na Claro, um dos caras, assim, mais inteligentes que eu já conheci. E ele era um dos melhores UX UI, né? Para quem não sabe, o termo UX UI, User Experience e User Interface, é a pessoa que é responsável pelo visual digital. Então, por exemplo, para essa tela aqui que a gente está vendo, estou falando para as meninas que não são de TI, tá, gente? Se eu falar uma besteira aí, corroborem, por favor. Essa tela aqui que a gente está vendo, as fotinhos e tal, teve uma pessoa que teve que parar para pensar estrategicamente onde seria melhor colocar o S de Silvia, a foto da Vitória, a foto da Dani, para a gente ver as cores que estão ali, tudo isso é bem pensado visualmente por essa figura que é o UX e UI, né, que são as pessoas responsáveis pela experiência do usuário. Posso complementar? Por favor. Hoje em dia tem dois papéis que são esse UX e UI, mas existem pessoas ainda que fazem papéis separadamente, porque eu tenho a pessoa que ela é responsável por toda a experiência que o cliente tem, e aí não necessariamente eu estou falando de visual, e tenho a outra pessoa que essa é a responsável pelo visual, então as duas têm que estar sempre muito ligadas, porque a pessoa que faz o visual não pode fazer algo que impacte na experiência desse cliente, então os dois são sempre muito juntos, por isso que em algumas empresas essa pessoa é uma pessoa só. Então ela cuida tanto da experiência desse cliente como um todo dentro desse produto digital, quanto desse designer também. Só complementando. Ótimo. E ele era essa pessoa que ele entrava na Claro e ele olhava as cores da Claro, ele já vinha com a paleta de cores que ele ia usar de acordo com as cores do ambiente, de acordo com as cores da Claro, né, da identidade visual da Claro. Ele era foda. Aí recebeu outras propostas, claro, assim, e ele recebeu outras propostas e aí o pessoal segurou ele. E essa consultoria que a gente trabalhava para Claro tinha uma fama de, que aí vai e a gente acha outro. Seguraram ele, e aí eu falei, nossa, realmente, né? Eu falei, olha que legal, né? E ele, só para colocar aqui uma coisa que não é importante, mas para a história é importante, ele é gay. Ele é gay e ele tinha uma coisa assim de olhar as cores e tal, e tanto por isso ele era reconhecido, porque cada semana ele estava com o cabelo de uma cor. O pessoal dessa área tende a ser muito criativo e tal. Então, cada semana ele vinha com cabelo verde, na outra semana azul e tal, e vinha com meia em cima da calça, era maravilhoso. Aí, fizeram isso, né? Ele falou, vou pro mercado e tal. Fizeram uma contraproposta e ele ficou. E eu falei, olha que legal. Nada do que você... As pessoas andavam todas de social, não sei o quê, e ele vinha do jeito dele, porque ele se garantia no que ele estava fazendo. Então, falei, olha que legal, nada do que tá ligado à sua aparência física, de como você se veste, de toda a sua essência, você não precisou mudar para poder se adequar. E aí ele falou assim, mas a gente não pode esquecer que eu sou ainda um gay, branco, alto, aceito pela sociedade. Nem todos estão no mesmo lugar que eu. E aí naquela hora fez boom minha mente, né? Eu falei, olha só, ele reconhecendo o lugar de privilégio dele. Então, é isso, gente, assim,
Mesmo ele sabe, eu sou gay, eu sei que gay é discriminado, e mesmo assim, essas coisas não fizeram diferença, mas eu reconheço que ainda assim existe o meu lugar de privilégio para falar. Então, contei toda essa história assim, para ilustrar, mas, gente, realmente ele era um cara incrível, assim, então, essa consciência demanda muito, muito mais. Posso dar um exemplo disso? Não sei se encaixa tanto, porque acontece, né, muito, principalmente na nossa área de TI, que somos minoria de mulheres, e mais minoria, não sei se o termo é esse, se está certo ou não, mas mais minoria ainda são as mulheres negras, ou não negras, mas mulheres de qualquer etimologia na área. Quase não tem. Se mulheres em TI são poucas, mulheres negras são menos ainda. E eu lembro de um episódio que aconteceu recente comigo, que foi na empresa que eu trabalhava anteriormente, foi separado nas atividades e foi disponibilizado para o pessoal escolher o que cada um queria atuar mais focado, né? Mais pontual. E eu lembro que tem uma colega minha que ela é da área de TSM, não necessariamente parte, não é tanto, e ela é uma mulher negra fantástica, adoro ela, e inteligentíssima. E eu lembro que ela virou e falou assim: por que nem eu nem a Patrícia pudemos escolher? Por que só os homens? Por que só os meninos, e todos brancos e todos, né, caucasianos, puderam escolher? E eu nem tinha me tocado nesse detalhe. Que foi assim, né? Fomos deixadas, assim, né? É isso aqui que sobrou e você pega e faz aí, se vira e dá o teu melhor. E muitas vezes acontece isso. Se acontece isso para mim, que sou branca, né? Mulher branca, imagina o quanto é pior para quem não tem esse privilégio, para quem não tem esse privilégio, é muito pior. E eu não tinha reparado, eu sou muito avoada, né? Quase ninguém aqui me conhece, principalmente, eu sou muito avoada. E eu não reparei, e ela reparou, e eu fiquei parando para pensar. Falei, gente, eu não reparei isso, e realmente foi, sabe? Impressionante. A reparação histórica, ela deve acontecer por esses casos que vocês estão compartilhando. E uma coisa que é legal falar o machismo é sobre os homens e o racismo é sobre a branquitude. Então a gente tem que falar de racismo com a branquitude e a gente tem que falar de machismo com os homens, porque esse tipo de situação que tu comentou, Paty, já tô íntima. Então, esse tipo de situação, se houvesse uma conscientização, e aí a gente não pode apontar, né, só o dedo, né? Se houvesse uma conscientização desse grupo de inclusão, não haveria acontecido esse cenário. A mesma coisa é o que Victoria comentou. A reparação acontece aí, né? Se a gente começa a entender. Eu estudei em uma faculdade elitista, Mackenzie, né? Em sua maioria é branca, e eu fiz um curso que tinha 60 pessoas, 50 homens, 10 mulheres, 5 se formaram aos trancos e barrancos, e minoria, e dentre as 5 mulheres, uma preta, né? Uma, duas, né? Eu e Joyce tá aqui, meu amor. Então, assim, a gente via que era diferente, né? O ambiente era diferente. Você falando, a gente vai começando a pensar na nossa vida. E, cara, eu lembro, assim, eu tive amigas, né, não sei se é uma boa referência, eu estudei em Pentágono, estudei no Pentágono
e estudei em colégio de São Paulo, colégio de freira, estudei em vários colégios pelo Brasil afora, né? Que é nômade, né? Nômade é um problema. E vou te falar, nenhum dos colégios que eu estudei, se eu tive duas, não, minto, eu tive três, ao longo da minha vida inteira, apenas três colegas negros. Mulher ou homem, independente. Três. Se você for parar pra pensar, é absurdo isso. A nossa bolha social, Paty, faz isso também. Eu não vou dizer para vocês que eu estudei aqui com Marina, que está aqui, Marina minha flor, a gente estudou desde a 7ª série juntas, e a gente teve uma conversa já faz muito tempo, não sei se ela vai lembrar, mas a gente falou, ela falou assim para mim, Ju, eu nunca me liguei nisso, porque você era minha amiga, a gente estava lá e, tipo, eu nunca reparei. Mas é isso que acontece com a questão social, né? A gente estudou num colégio que era um colégio particular, mas eu tinha a bolsa, né? Então, eu já tinha uma questão de política de inclusão, né? Eu era bolsista pelo trabalho da minha mãe. Minha mãe conseguiu lá uma bolsa, que tinha filiação com o colégio, e no Mackenzie não foi diferente. Eu tive um olhar diferente de fazer Mackenzie, porque eu falei assim, eu posso fazer uma faculdade qualquer e posso me dar super bem, ou eu posso tentar o Mackenzie com bolsa, que o Mackenzie na época oferecia bolsa filantrópica, e aí não era por reparação histórica, né, tipo, não era para indígena, era para pobre mesmo, era só você falar lá que você era muito pobre, aí a gente falava que era muito pobre, e eu consegui bolsa de 75% no Mackenzie, então eu comecei pagando baratinho, aí eu fui perdendo a bolsa, né, aí, porque a gente não atingia a nota, né, que era muito difícil, mas aí eu já estava trabalhando, aí dava para pagar as contas, então, não sei se vocês viram o documentário que a Globo fez com Maju, com Glória Maria, ai, foi divino, e aí elas perguntam como é que vocês furaram um bloqueio, e todas ali, todas as pessoas, as repórteres e, enfim, todas responderam, a gente furou o bloqueio pelo estudo, através do trabalho, muita relação, e fazendo o que elas falaram muito, né, fazendo além do que se espera, né. E a Gabi comentou aqui, foi maravilhoso mesmo, foi divino. E é isso, gente, isso é política de inclusão. Bolsa é política de inclusão. Atitudes antirracistas são políticas de inclusão. As atitudes antirracistas já em si, o empoderamento do conhecimento já te permite denunciar casos, né, de racismo, mas além disso, permite que você se movimente dentro da sociedade para acolher essas pessoas. Então, falei do viés, falei de empatia e acolhimento, que foi o que a Paty retratou na história dela maravilhosamente bem, né? Se houvesse ali empatia e acolhimento do time em relação às mulheres, e a mulher negra, né, que trabalhava com ela ali na situação, não teria acometido, né, dar voz à minoria, né, e quando eu falo dar voz à minoria, entra em todas as minorias. Então, eu coloquei aqui no começo, né, a cura e os conceitos antirracistas, mas a gente está falando, a gente já está entrando no aspecto de diversidade. Para a gente avançar um pouco mais nessa conversa, a cura para o problema do racismo dentro do mundo corporativo é a palavrinha incrível diversidade. E aí eu começo a entrar nesse universo.